Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana, do Turing, e vamos começar na segunda aula de Introdução à Computação em C. Na última aula, a Marina falou sobre como instalar o CodeBlocks, e hoje vou falar um pouco sobre como usar ele. Então, para a gente começar a programar, temos que criar um novo arquivo. Como criar esse novo arquivo? Você vai em Create a New Project, Files, aqui no C++ Source, só Next, seleciona em C. Para achar onde você quer colocar o arquivo, você seleciona um lugar de preferência para colocar os seus arquivos. Bom, vou colocar aqui em Aulas Turing. Coloca o nome, aula 2, e salva. Daí é só clicar em Finish e o seu arquivo já está criado. Então, para a gente criar um novo código, sempre precisamos de um esqueleto que é essencial para que seja compilado corretamente. Primeiramente, esse include, esse int main, abrindo as chaves e fechando no final do programa. No meio você coloca os seus códigos e antes de fechar a chave você coloca return 0. Isso parece bem complicado, mas não se preocupem que no futuro vamos falar mais sobre esses comandos. Sabe esse símbolo aqui, com barra e asterisco? E essas duas barras? Então, esses símbolos são para fazer comentários dentro do seu programa. Os comentários são muito importantes para o entendimento e documentação do seu código. Então, se você quiser comentar várias linhas, você usa barra asterisco, no começo e no fim do seu comentário. Se você quiser só comentar uma linha, você usa duas barras e vai valer para a linha inteira esse comentário. Agora vamos falar sobre variáveis em C. A variável é utilizada para armazenar um tipo de dado. Existem vários tipos, por exemplo, int, float e char, mas inicialmente vamos usar apenas o int, que é para inteiros. Então, por exemplo, vamos declarar um valor inteiro, idade. A gente declarou, mas não atribuímos nenhum valor a essa variável, então vamos fazer isso agora. Idade recebe o valor 18. Esse sinal de igual é um operador de atribuição de valores, ou seja, a variável idade recebe o valor 18. É importante saber que precisamos declarar a variável antes de utilizá-la, senão o programa não vai reconhecê-la. Então, por exemplo, peso recebe o valor 55. Quando a gente compilar, vai dar um erro, tá vendo aqui? Porque o programa não reconheceu essa variável. Agora vamos falar sobre o printf. O printf é uma função que imprime coisas na tela. Basicamente, imprime tudo que você coloca entre as aspas no seu programa. Por exemplo, printf, parênteses, abre aspas, olá mundo. Ponto e vírgula no final. Quando eu rodar o programa, ele vai imprimir aqui na tela, olá mundo. Agora, e se eu quiser imprimir alguma variável, um valor de alguma variável? Por exemplo, vou tentar imprimir minha idade. Primeiro vamos tentar. Eu tenho idade anos. Quando eu for rodar o programa, não vai dar certo. Por quê? Tá vendo que ele colocou idade e não colocou o valor da idade? Então, como a gente faz? Para um valor inteiro, a gente coloca porcentagem D. E depois das aspas, coloca vírgula e a variável que você quer que imprima na tela. Daí, quando você for rodar, vai aparecer o valor. Tá vendo? Eu tenho 18 anos. Então, até se você mudar o valor da sua variável, ele vai dar certo. Por exemplo, 27. Viu só? Tudo bem, mas e se eu quiser imprimir mais uma variável no meu printf? Então, eu vou colocar mais uma variável aqui. Vocês viram que eu coloquei na mesma linha? Então, vocês podem fazer isso com quantas variáveis você quiser. E dá até para atribuir o valor dessa variável na mesma linha.
Só que todas essas variáveis vão ser do mesmo tipo, nesse caso, do tipo inteiro. Ok. Agora, para colocar aqui no printf, eu coloco o complemento e tenho porcentagem de quilos. Coloco aqui a outra variável, que é peso. Os porcentagens de vão ler em ordem das variáveis que você colocou aqui. Então, aqui está a primeira idade, depois o peso, vai ser essa ordem que ele vai imprimir. Quando eu rodar aqui, ele vai imprimir, ó. Eu tenho 27 anos e 55 quilos. Ok, e se eu quiser pular uma linha dentro do meu printf? Eu coloco aqui um /n. E tudo que tiver depois desse /n, ele vai colocar para a próxima linha. Ó, vê esse exemplo aqui. Tá vendo que aqui foi para outra linha? Então, você pode colocar o /n em qualquer lugar que você quiser, que ele não vai ser impresso. Ele só vai pular a linha mesmo. Eu posso colocar até aqui no começo. Olha só. Viu que ele só pulou a linha e não imprimiu? É assim que faz. E se eu quiser fazer alguma coisa mais interativa com o usuário? Por exemplo, perguntar qual é a idade dele. Para isso que existe a função scanf. Essa função é uma função de leitura pelo teclado. Então, como implementar ela? Scanf, abre parênteses, abre as aspas e coloca o porcentagem de, que é para inteiros, como a gente já falou, e coloca o e-comercial idade, que é a variável que você quer que seja colocado o valor. Veja bem, eu quero reforçar que esse e-comercial é importante no scanf. É diferente do printf, que você não precisa colocar nada. Ok, agora, quando você for rodar o programa, ele vai perguntar, digite sua idade. Ele vai esperar você digitar um valor e dar Enter para ele fazer essa leitura e já colocar na variável idade. Então, por exemplo, 18. Tá vendo que ele recebeu o valor que você digitou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, curte lá a gente na página do Face, Grupo Turi, e segue a gente no canal. Até a próxima!